Oi, pessoal. Hoje eu vou levar vocês comigo no Encontro FEFIC aqui de São Paulo. O Encontro FEFIC é um dos eventos da Feira de Ficção Cristã e Cultura que reúne diversos autores e amantes de histórias em todo o Brasil. Hoje ele acontece em 8 capitais diferentes. Então é um evento muito gostoso. Eu já fui. O primeiro que eu fui foi em novembro e sei que é impossível sair triste de lá, né? Todo o contato com os autores, saber as histórias e as trocas do andamento, com como cada um está no processo, a conhecer essas novas histórias também é um momento muito, muito precioso. E hoje eu estou particularmente animada porque, além de ser meu aniversário, vai ser uma oportunidade de encontrar a minha amiga e também escritora Gabriela Garrido. Então, eu vou compartilhar um pouco do dia com vocês hoje. Eu já comecei o dia super animada, né, já por ser meu aniversário, mesmo tendo dormido pouco, porque estivemos numa vigília na noite anterior. Nós arrumamos as crianças, deixamos ela na minha mãe e seguimos pro evento. E uma das coisas que eu mais amo mesmo nesses dias é ter a companhia do meu marido, que fica tão animado quanto eu e frequentemente ainda volta do evento dizendo que tem vontade de escrever alguma coisa. Então, é muito gostoso. Chegando no evento, na livraria Martins Fontes, lá da Avenida Paulista, nós fomos direto encontrar a minha galera que estava no terceiro andar, começando com as apresentações. E aí, depois de toda aquela palavra linda sobre a narrativa da redenção permeando as nossas histórias, nós seguimos para os sorteios dos livros que as editoras mandam para sortear entre a gente. E eu ganhei, né? Eu ganhei um, o Marcel ganhou outro, então voltamos com 2 livros para casa e com vários brindes dos autores independentes que estavam lá também. E aí eu também aproveitei para falar com vários dos autores independentes que estavam lá para contar um pouco da história deles para vocês. Gente, eu tô aqui com o André e ele vai contar um pouquinho para vocês sobre o livro dele. Bom, esse daqui é o meu primeiro livro, se chama A Lenda do Rio. Ele é inspirado em Ezequiel 47, sobre o rio que sai do trono de Deus. E ele é um pouco inspirado também na história de Jonas. Então a gente vai acompanhar a história de Rafa, que vive em uma cidade, um lugar que é todo desolado, que tem seca, que não tem água nem comida direito. E ele escuta do avô dele a lenda de um rio que pode curar feridas, que pode parar a sede. E quem atravessar aquele rio encontrar um lugar onde não tem fome, onde não tem sede, não tem nada. Mas a história ela não começa desse ponto. Ela começa do Rafa encontrando o rio. Então nós vamos descobrir o que aconteceu na vida de Rafa depois que ele encontrou o rio. Maravilha, gente. Fiquem atentos. Já está publicado? Ainda não. Vai sair a pré-venda nas próximas semanas, mas vai ter na FEFIC em julho, que eu vou estar lá publicando. Então, fiquem ligados. E eu tô aqui com a Raquel também, que é uma autora de distopia e também de ficção científica. Os livros dela são incríveis. E eu quero que ela conte para vocês um pouquinho sobre o novo livro dela que vai sair. Meu novo livro é uma ficção científica romântica, se chama Amor Decodificado, e ele conta a história de um mundo que está altamente tecnológico, não existem mais nada de hardware, então tudo é feito pelo olho, e a nossa protagonista, ela trabalha numa empresa de aplicativos de namoro, mesmo nunca tendo namorado, e ela é analista de dados e acaba recebendo um processo de vazamento de dados, e ela vai ter que lidar com isso e vai acabar descobrindo que existe uma outra forma de ver o mundo e ela vai ter que lidar com isso a partir de então. Quer falar um pouco também sobre o outro livro? O meu outro livro é uma trilogia, na verdade, é Prisioneiros do Agora, e é no Brasil, no futuro também, não existe mais papel, não existe mais história, não existe mais passado, e 2 adolescentes recebem um pacote que é totalmente proibido na nova era, os papéis, e eles vão ir atrás de descobrir o que é isso, por que chegou até eles, e vão entender que o mundo é muito além do que aquilo que eles veem. Gente, maravilhoso. Os contos dela também são incríveis, então já sigam todas as redes sociais dela. Eu tô aqui com a Priscila também, que vai contar um pouco sobre o livro dela para vocês. Então, meu livro é um drama romântico. Ele é a história de uma artista plástica, que ela mora 10 anos na França, constrói a vida dela lá, e por um motivo misterioso ela volta para o Brasil e ela tem que recomeçar. Ela vai encontrar um amor do passado, e nessa história ela vai ter que conviver com um diagnóstico e vai ter que recomeçar várias coisas na vida dela. Já tô doida pra ler. Vai ser lançado na FEFIC. Na FEFIC. Estarei na FEFIC, se Deus quiser, na mesa 36. Maravilha, já coloca na sua lista para visitar na FEFIC. Eu tô aqui com a Gabriela também, a minha autora preferida de fantasia sombria, a rainha da fantasia sombria, e ela vai contar para vocês um pouco sobre o livro dela.
Meu nome é Gabriela Garrido, amiga da Jess, maravilhosa. E o meu livro se chama Alvorecer das Sombras, é o livro 1 de uma duologia que se chama Império de Ásgard. E é uma fantasia sombria cristã que trata de temas alegóricos da batalha espiritual e também para revelar ao leitor a verdadeira face do mal. E a Jess já sabe que o negócio é louco, né? Sim. O que mais eu posso falar? Bom, a premissa, basicamente, a gente vai conhecer, vocês vão conhecer, né, vocês leitores, a história da Áurea. Que ela é uma garota, que ela é filha de um senhor de terras, mas ela nasceu muito diferente da família dela. Assim, então, ela sofre um certo preconceito da sociedade porque ela não se encaixa nos padrões imperiais de beleza. E na história de Alvorecer das Sombras, a Áurea vai ser tragada numa caravana imperial que está escolhendo a próxima imperatriz do reino, do Império de Ásgard. E a irmã dela é escolhida para participar dessa caravana. Então ela é meio que tragada nesse movimento, que é muito sangrento, ela vai confrontar terrores próprios dela e próprio império nessa caravana em direção ao centro de Ásgard. E também vai ter que lutar contra as suspeitas do príncipe herdeiro, que é o Dominus, que também vai mexer muito com ela, porque todo mundo no Império de Ásgard carrega traumas, carrega dores, e é disso que o livro trata. Muitos traumas, muitas dores, muitas lutas, que foi o meu livro preferido de abril. Eu vou contar para vocês quando for fazer o resumo dos favoritos do trimestre. E também a gente tem uma live com ela, vai ter uma live com ela que a gente vai falar mais profundamente sobre todos os elementos que tem no livro, porque é um livro muito, muito rico para boas discussões. Eu tô aqui com a Mari, que vai contar um pouco para vocês tanto do livro que ela vai lançar, quanto dos livros que ela já tem. Oi, Jéssica. Oi, pessoal, prazer. Eu sou a Mari Spotti, eu venho aí de uns 13, 14 anos de publicada, na verdade, mas eu escrevi livro secular. E aí, em 2023, o Senhor me colocou no meio do stand da Bienal lá, no meio do stand de um monte de autor cristão. E eu achava que o autor cristão, ele escrevia só autobiografia, ou sei lá, autoajuda. E aí eu caí naquele mundo, a Sara ainda era independente, tinha a Cíntia, né? E elas começaram a falar e eu fiquei assim, ó. E aí o Senhor, eu fui pra casa naquele dia, pra casa, né, pro hotel, porque eu tava indo no Rio, chorando horrores, e o Senhor falando pra mim, eu te falei que é pra você escrever algo que vá acrescentar na vida das pessoas, né? E aí eu comecei a reescrever todos os meus livros, não republiquei todos ainda reescrito, mas tirando aquilo que não condiz com a nossa fé. Então, alguns dos meus títulos eu já republiquei. Para quem quiser saber, o romance de época, a trilogia toda tá reeditada, então dá para ler. Glória a Deus. Chama Montanha da Lua, o primeiro. Aí tem a série de Anjos, que na verdade fala sobre o fim dos tempos. Também foi reeditada, reescrita, já dá para ler. O primeiro chama Insônia. Eu acho que são esses que dá para ler por enquanto. Mas eu estou reescrevendo. E a partir de 2023 eu comecei a procurar em Deus, sabe? Como é que eu escrevo um romance cristão? Porque eu ainda não conseguia desligar a não ficção do escrever uma história inventada. Eu não conseguia, na minha cabeça, eu não conseguia desmembrar isso. E aí eu fui trabalhando em 2023, 2024, e eu fazia também curso de teologia, então ali o curso também foi me trazendo um pouco mais de bagagem, né? Até que em 2025 as meninas lançaram um curso que chama Publicação Descomplicada. Eu já publico há 13 anos, gente, não tinha nem por que eu estar naquilo, porque era para iniciantes. Só que eu comprei o curso, falei, tá, comprei. Primeiro dia, primeira palavra, eu já estava chorando, porque é muito diferente alguém vir falar, olha, você escreve, legal. Ou alguém vir falar para você e falar assim, meu Deus, a sua escrita tem Deus, tem redenção, como foi falado hoje, tem Bíblia, tem um Senhor que falou comigo, é muito diferente, né? E eu não lembro exatamente a frase, mas acho que foi a Lita, ela falou uma frase que eu até desliguei a câmera e comecei a chorar e comecei a orar e o Senhor falou muito comigo. Então a partir dali, o Senhor me deu uma história inteira. E aí eu consegui sair
na minha cabeça ligou, sabe? E aí agora em junho eu vou publicar essa história que chama Acampamento 30 Mais. Na verdade vai ser uma duologia. Então a duologia chama Acampamento 30 Mais. O primeiro livro, você é a primeira a saber, chama Entre a Mochila e o Coração. Então a personagem do primeiro, ela vai para um acampamento para jovens acima de 30 anos. E nesse acampamento eles vão fazer algumas coisas que ela é muito contra. Ela não quer que tenha algo que fale de solteiros. Ela quer ali para falar de Deus, ela quer devocional, ela quer cantar, e ela é muito tímida. Então ela chega lá muito contrária aos eventos que vão fazer para solteiros. Só que um dos eventos é o Correio Elegante. Só que o Correio Elegante é com personagens da Bíblia. Então eu, Mari, vou lá, escolho um personagem da Bíblia, coloco o meu nome lá, sei lá, eu, Mari, seria Esther, um exemplo. Só que eu não ponho qual é o meu nome, eu ponho as minhas características. Ah, eu, Esther, sou, sei lá, tenho 1,60 m, gosto da Bíblia, sou cristã há sei lá quantos anos, sou do louvor, procuro um homem do Senhor que tenha tais e tais e tais características enfim, né? E aí todo mundo do acampamento preenche essa ficha com nomes anônimos, com personagens. E aí essa ficha vai parar na mão de todo mundo, tem o nome verdadeiro. A pessoa lê aquela ficha e fala assim, esse aqui o Boaz me interessou. E aí manda uma carta anônima lá pro Boaz. E aí os líderes do ministério que são casados é que vão olhar se tem alguma coisa ruim. Então eu fiquei preocupada um pouco de como as pessoas veriam isso no meio cristão. Então eu coloquei ali líderes capacitados, pessoas que vão ler aquilo ali e vão falar, não, esse daqui eu vou tirar aqui, não vai mandar a mensagem porque não condiz com a palavra, né? Então teve isso, e aí essas mensagens começam a ser trocadas. E ela tão tímida, tão invisível que ela se sentia, ela falou assim, vou preencher, mas ninguém vai olhar pra mim. E aí ela começa a receber cartas. E aí ela começa a responder as cartas. Ela tem medo de acreditar que a pessoa é de Deus e ela ter entendido errado. Então tem esse processo dela de acreditar que o Senhor está falando, que é o Senhor que mandou a pessoa, sim, né? E de se curar, e de aceitar o relacionamento. E o cara é incrível, não posso falar, senão é muito... Já tem bastante spoiler. Ele é o meu... isso tá na sinopse, tudo que eu falei tá na sinopse, então é mais tranquilo. Mas o cara, ele é a parte, e eu acho que o Senhor falou muito comigo quando eu escrevia, Vanessa. E é isso. Acho que eu falei até demais, mas é isso. Deus abençoe. Amém. Vai ser uma história incrível. Amém. E eu vou lançar agora em junho, se Deus quiser. Amém. Amém, gente. Leiam os livros dela, as redes sociais dela também vão estar aqui embaixo. Sigam e acompanhem todas as coisas. Eu tô aqui com a Radija, que vai contar um pouco para vocês o lançamento dela. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Radija. Eu sou escritora de fantasia, agora recentemente fantasia sombria. Filhos do Trovão conta a história de Alora. Ela mora numa cidade dividida por 2 muros, então governada por 2 reis. E aí ela se descobre que ela tem esses dons, né, esse poder, e ela precisa achar o príncipe da cidade perdida para poder restaurar o caos, né, dessa cidade, que sempre foi um caos. E ela precisa restaurar esse caos da cidade perdida. Nisso ela encontra várias outras pessoas, assim, sem dar spoiler pra vocês, mas tem um japonês caipira, um pirata, uma princesa, um príncipe, então, um feiticeiro. Então é essa jornada, e ele é o primeiro de uma trilogia também. Recentemente relançado pela editora Coerência no selo Elohim também. Parabéns. Muito obrigada. Encontramos você na FEFIC? Com toda certeza. Tá lá no lançamento de Filhos do Trovão pra vocês. Maravilha.